aquelas piadinhas toscas, sabe, de decoreba de fórmula. Claro que não vai ser um padre voador não retorna à Terra, uma coisa tão poderosa, ou da fimose, também não vai ser assim. Mas tem umas dicas legais para acontecer. Além de ser uma matéria nova e bastante interessante, porque essa matéria, mesmo no curso superior, ela não está bem resolvida. Tem cientistas querendo dizer que não, a teoria atual está errada, precisa ser modificada. E é tão bom quando a gente descobre que nem tudo já está resolvido, né? Que ainda tem muita coisa para aprender, ainda mais quando é sobre a natureza. É uma parte encantadora essa, magnetismo. Quando o homem começou... Obrigado, querido. Quando o homem começou, qual foi o primeiro contato do homem com o magnetismo? Picareta, rocha, magnetita. Apareceu a magnetita. Que coisas bizarras começamos a perceber sobre essa rocha estranha? Atrai ou, dependendo da posição em que tu encosta dois pedaços dela, dá até para denominar um polo de... e o outro. O nome desses polos, ao que tudo indica, veio quando o homem já tinha denominado o que era polo norte e o que era polo sul do planeta, certo? Pendurou a magnetita, ela girou, oscilou e parou, de forma que uma extremidade apontava para o norte do planeta, outra extremidade apontava para o sul. Chamamos de polo norte o polo que aponta para o norte geográfico. Chamamos de polo sul o polo que aponta para o sul geográfico. Mas já que os opostos e a Terra é um grande, é porque no polo norte geográfico da Terra fica próximo o polo sul magnético. Então cuidado, hein? Polos geográficos e polos magnéticos do planeta têm nomes trocados. Nada demais. Professor, Pois não. não sei se vai ser contigo, biologia, por que aquelas lagostas são atraídas no fundo do mar com a questão magnética do planeta? Olha, na verdade é o seguinte, é o que tudo indica. Não só lagostas, mas uma série de animais usam o campo magnético da Terra para se orientar. Ou seja, mais ou menos como se eles sentissem alguma coisa apontando para uma região e pudessem se localizar em função disso. É como se eles pudessem enxergar as linhas de campo magnético. Dizem que pombo é assim. Diz que tem uma parte do cérebro do pombo que tem partículas ferromagnéticas. Ou seja, tem alguma estrutura lá que pode medir o campo magnético, uma bússola interna. Beleza? Então, muitos animais têm essa característica. É possível que a lagosta seja um desses animais. Eu não sabia da lagosta, vou te confessar. Mas tem vários animais que tu percebe, por exemplo, que se tu bota um campo magnético externo além do da Terra, o bicho fica... Mas tu vê, né, cara, não é, no caso das pombas, não é só o magnetismo terrestre, tá? É a movimentação do Sol, né? A própria fotografia do lugar. Então, antes dela decidir para onde é que ela vai, ela dá uma sobrevoada em círculo para olhar o lugar e reconhecer. Então, uma série de fatores, inclusive o campo magnético terrestre, certo? A abelha também, a galera diz que tem a ver com o campo magnético. Além de elas se comunicarem, né, e avisar, lá tem um lugar bom para fazer uma colmeia, elas fazem isso quimicamente, certo? E aí então, uma das suspeitas para a população de abelhas estar diminuindo no mundo, né, é o fato do campo magnético da Terra, tem algumas regiões do planeta, ele sofre modificações, e isso então pode causar alterações em animais que são sensíveis ao campo magnético. Bacana a tua pergunta. Ô galerinha, se eu pego o ímã e corto ele ao meio, que crio dois ímãs, ambos com o polo norte, a parte onde já tinha o polo se mantém, e a parte onde tu cortou vai brotar um polo oposto. Qual é a explicação para não dar de separar os polos magnéticos? Isso, é que os ímãs são elementares. O Weber falava isso pra galera, né? É que o ímã é elementar, ele está em cada átomo. Assim, se tu corta, sobra átomos de um lado e átomos do outro, ímãs elementares de um lado, ímãs elementares do outro. Porém, a Maria Curie percebeu que se esquentasse muito uma pedra de magnetita, ela perdia... Isso, ela perdia a propriedade magnética. Por que existe uma temperatura acima da qual a propriedade magnética se perde? Porque a agitação molecular é tamanha, os ímãs elementares se desorganizam. O nome dessa temperatura é chamado ponto Curie, em homenagem a Maria Curie, que determinou isso. O que é uma substância ferromagnética? Atraída pelo magnetismo. Exemplo, ferro. Atraído fortemente pelo campo magnético. Tanto pelo polo sul quanto pelo polo norte, tá galera? Beleza? Dois exemplos além do ferro. Níquel e cobalto. Certo, é isso aí. O que é substância paramagnética?
alumínio e vidro está na janela e são fracamente atraídos. Justamente aquilo que eu gostaria de atrair com o ímã para a minha vida, que é ouro e prata, repele. Repele fracamente, tá, galera? São as substâncias diamagnéticas. O Weber também deu a contribuição dele, né? É que o ferro, o níquel, o cobalto estão cheios de ímã elementar. E o ímã elementar deles gira o contrário ao ímã que está próximo. Aí fica norte com sul, atrai forte. E o Weber, e o material paramagnético? Ah, é que tem menos ímã elementar, aí atrai menos. E o material que é diamagnético? Ah, te peguei, Weber. Ah, não, é que o ímã elementar gira no sentido oposto. Aí, em vez de atrair, repele. Ou seja, estava tudo muito esquisito no começo. Não, a explicação verdadeira ainda não tinha sido dada. Vimos que a Terra é um ímã. Vimos que tem polo norte e polo sul são inseparáveis. Vimos que tem uma temperatura que perde essa propriedade magnética. Vimos que as substâncias podem ser ferro, para ou diamagnéticas. Pô, é muita coisa. Só que aí o Oersted foi dar a linha dele de circuito elétrico, lembra? E naquele dia ele levou uma bússola, sem querer. Não era esperado aquilo. A bússola incomodou, ele colocou do lado da mesa. Quando ele ligava o circuito elétrico, a bússola se perdia. Ele desligava o circuito elétrico, a bússola voltava a se alinhar com o campo magnético terrestre. Naquele dia o mundo ficou sabendo que corrente elétrica gera campo magnético. Ou seja, cargas elétricas em movimento geram campo magnético. É isso. A origem de todo o campo magnético que existe nessa vida são cargas elétricas em movimento. Então, como um átomo pode ser magnético? Porque ele é feito de elétrons em movimento, e elétrons em movimento são cargas elétricas em movimento. Resumindo, o átomo é um ser eletromagnético. O mundo é eletromagnético. E se nós queremos entender um pouco do mundo, precisamos entender um pouco dessa teoria, que muitos físicos consideram a parte mais terrível, né? Todo mundo, quando vai dar uma aula experimental, pede, tomara que eles não peçam eletromagnetismo. Tomara que não seja eletromagnetismo. Que a galera se borra toda na hora de fazer a aula. É por isso que colocar o ímã na frente da TV... Caramba, olha que legal. Sabe o que é uma TV clássica? É um canhão de elétrons. Ou seja, o elétron ele é arremessado para frente da tela. Bate naquele pixelzinho e faz ele brilhar. Ou seja, tem um canhão de elétron varrendo a tela de cima e embaixo, acertando os pixels na onde tem que ser acertado. Sabe como é que a TV faz isso? Ela tem placas carregadas positivamente e negativamente assim, e tem um ímã, polo norte e polo sul assim. Controlando a intensidade do campo magnético e do campo elétrico, eu faço o elétron fazer a curva perfeita e atingir o pixel que eu quero que ele atinja. É foda, é um canhão de elétrons a TV. Parece uma máquina tosca, né? É uma máquina altamente complexa. Quer dizer que se tu pega um outro ímã e atrapalha o ímã que a TV está criando para acertar, né? O elétron desvia e atinge o lugar errado, fazendo com que a imagem fique distorcida. Beleza? Muito boa a tua colocação. Difícil imaginar isso numa TV de LED. Claro, até porque a TV de LED, ó, não é um canhão mais de elétron, por isso que ela não precisa ser grandona. Cada bolsinha de gás, cada bolsinha que é um LEDzinho vai piscar individualmente, é outro princípio já. Eu estou falando no caso da TV de tubo de imagem. Não que o ímã não possa deturpar também um pouquinho a imagem, mas não vai ser tanto quanto uma TV antiga de tubo de imagem. Mas não façam essa experiência porque pode danificar a TV e aí é caro. Né? Vocês sabem, é bem carinho isso aí. Ô galera, olha só, por enquanto foi só teórico. Tem duas coisas que é importante a gente começar a discutir, que vai começar a aparecer questão sobre isso. Primeiro, quando eu botava cargas positivas e negativas próximas umas da outra, eu cheguei a fazer o desenho das linhas de campo. Linhas de campo e elétrico, concordam? São cargas elétricas, né, gente? Beleza? Se eu quiser representar o campo elétrico ali naquele ponto, eu tenho que desenhar o campo elétrico tangente às linhas de campo. Sempre tangente às linhas de campo. Agora não é mais campo elétrico, agora eu tenho um ímã, esse ímã tem polo norte e polo sul. As linhas de campo magnético, por convenção dos cientistas, emergem do polo norte e penetram no polo sul. Elas não nascem na carga positiva e morrem nas negativas, que nem carga elétrica, certo? Ela simplesmente emerge do polo norte e penetra no polo sul. Por fora do ímã, as linhas de campo vão do norte para o sul, porém por dentro do ímã, as linhas de campo vão do sul, elas são contínuas, elas não têm começo e fim como nas cargas elétricas.
Eu só fiz uma, deixa eu fazer mais uma, pelo menos. Nasce no norte, penetra no sul. Vou fazer simétrico para cima, mais uma. O aluno olhando isso pode pensar, o Otávio pirou, surtou, coitado. Na verdade, se tu pegar um ímã, folha de papel, e jogar ali malha de ferro em cima, ferro em pó em cima, tu vai ver o ferro em pó se alinhando dessa maneira, cara. Talvez até a apostila tenha trazido uma fotinho disso, será que não? Não tem uma fotinho aí das limalhas de ferro? Em nenhum momento? Dá pra fazer malha de ferro com ácido malha de aço. É, ali na verdade é do fio, eu queria um pedaço de ímã. Cara, é tão legal fazer isso, cara. Então assim, ó, eu tenho que me comprometer. Na próxima aula, eu vou trazer um ímã e um pouco de limalha de ferro. Sabe o que é muito doido? Eu estou fazendo só no plano, né, galera? Essas linhas de campo, elas também estão saindo aqui do quadro, ó. Certo? E lá por trás também, elas estão indo lá para trás do quadro e penetrando aqui. Quando eu pego esse ferro aqui, esse pedaço de ímã na frente de vocês, esse limalha de ferro aqui com uma folha, quando eu mexo o ímã, tu vê o ferro, cara, em 3D se movimentando de um lado para o outro, indicando exatamente onde é que a linha de campo está. Outras linhas de campo, elas são infinitas, na verdade. Eu só desenho algumas para não gastar minha vida toda nessa empreitada. Outra, pode falar. Isso aí dá, ó, lá na página 109, dá para ter uma noção do que eu vou te mostrar. Como o desenho é estático, tu não tem noção da beleza que é mexer o ímã e ver o ferro magicamente acompanhando o movimento do ímã, como se alguma coisa invisível ali tivesse o curvando. Esta coisa invisível é chamada campo magnético. Esse aqui é o campo. O vetor campo elétrico é tangente à linha de campo elétrico. Adivinha a relação entre o vetor campo magnético e a linha de campo magnético? Também são tangentes. Assim como a velocidade é tangente à trajetória do MCU. Concorda comigo? Tudo a mesma ideia. As linhas de campo, seja qual for o tipo de campo, são sempre tangente ao vetor. Pode ser campo gravitacional, campo elétrico ou campo magnético. Essa ideia nunca vai mudar. Aquele ferro líquido, por que ele fica confuso? Na verdade, não é ferro líquido, aquilo é uma brincadeirinha, né, que o professor do ensino fundamental conta para os alunos dele ficarem felizes, achando que ferro líquido pode estar a temperatura ambiente. O ferro, para ficar líquido, tem que estar fundido e ele só vai acontecer isso lá pelos 600 e poucos graus. E fica rubro. Se tu bota lá no vídeo no YouTube, né, fundição, tu vai ver os caras num cadinho gigante com ferro derretido, vermelhão, e o ferro sendo jogado na forma e espirrando ferro líquido para tudo que é lado. Aquilo é ferro líquido. Aquela experiência de química, de ciências, de feira de ciências, tu pega cola ou uma geleca qualquer e bota um monte de ferro em pó, vai na serralheria da esquina, caro serralheiro, posso varrer um pouco o chão? Ele, por favor, querido. Tu varre um pouco do chão, pega ferro em pó, pega tenaz, mistura, certo? E pega o ímã, e é só começar a brincadeira. Na verdade, tem ferro sólido misturado com uma gosma. Quando tu vai puxar o ímã, o ferro quer vir, mas a gosma não deixa. Aí a gosma vai parecendo um ser vivo, né? Certo? Fica bem legal de brincar com isso. Aí, pra chamar atenção, ferro líquido. O que é ferro líquido? Eu nunca vi. Na verdade, é cola com pedacinhos de ferro. Beleza? Mas... ótimo, cara. Olha só. Se eu botar pequenas bolinhas de ferro, beleza? E for atrair, cada bolinha de ferro vai ser atraída numa direção. Beleza? Se eu botar vários ímãs ou um ímã grande ali. E aí, como essa vai para lá, essa vai para lá, essa vai para lá e tem gosma, a gosma não vai ser puxada, só a bolinha. A gosma tenta ficar, a bolinha vai surgindo umas anteninhas, né? Vai aparecendo as pontas. Quanto menorzinha for as partículas, mais pontinhas tu vai ter. Se tu botar só partículas grandes, vai ter braços. Aí o guri quer brincar com a gurizada, ele bota uma geleca verde, bota só uns 4 pedaços de ferro. E aí na hora que a gurizada, olha aqui o potinho, aí ele traz o ímã por trás da criança, a geleca começa a se levantar como se tivesse mãozinhas, entendeu? É muito legal, cara. Dá um efeito bem legal, beleza? É ferromagnetismo, né? O nome disso é ferromagnetismo. Ô galera, olha só. Alguma coisa que eu quero que tu saiba ainda pra gente poder dizer que o volume 5 foi encerrado. Como é o nome disso? Eu sempre esqueço. Linhas de campo magnético. Onde é que tu acha que o campo magnético é mais intenso? No ponto A, no ponto B ou no ponto C? Tu lembra que quanto mais próximas as linhas de campo elétrico eram, mais intenso era o campo? Aqui acontece a mesma regra. Quanto mais juntas as linhas de campo magnético, mais intenso é o campo
Aonde que as linhas estão mais espremidas? No ponto A. Então é nos polos de um ímã e no interior do ímã que o campo magnético é mais intenso. Tu concorda que em B já deu uma afastadinha? Concordas que em C afastou ainda mais comparado com B? Logo no ponto C o campo magnético é menos intenso. Beleza? Galerinha, o que é que gera campo magnético? Como é que eu fabrico o campo magnético? Cargas elétricas em movimento. Resumindo, corrente elétrica. Se alguma coisa tem corrente elétrica, cargas elétricas em movimento, em volta dessa coisa vai brotar um campo magnético. Qual é a coisa mais comum em nossas vidas que carregam cargas elétricas? É verdade, o celular é uma carga elétrica ambulante, concordo, vocês acertaram. Mas tem uma coisa que antes do celular aparecer em nossas vidas, que já era comumente usado no mundo todo, que é o fio condutor. Esse fio condutor passa carga elétrica por ele, não é? Já que vai passar corrente elétrica por ele, carga elétrica, em volta dele vai brotar um campo. Foi assim que o Ørsted descobriu que corrente elétrica gera campo magnético. Foi brincar com o fio e tinha uma bússola do lado. Tu pode testar hoje, né? Liga a bússola do teu celular e aproxima de uma lâmpada dessa, por exemplo, ou aproxima de um aparelho que está ligado na tomada, tu vai ver que aquela bússola... Cara, na verdade... o celular tem uma antena, né? Essa antena recebe radiação eletromagnética, ondas de rádio. Tu vê, se tu for pensar, o celular ele é um medidor de campos eletromagnéticos, porque ele trabalha por ondas eletromagnéticas, sacou? Então, na verdade, eu posso desde ter uma bússola instalada realmente dentro do celular, que é o que eu toquei antigamente, ou hoje usar os sistemas do celular, a antena que ele já tem, o emissor de infravermelho que ele já tem, para captar o campo magnético e na tela colocar o valor dele. Uma vez eu fui ligar a bússola perto do ferro, eu pensei que o celular não podia usar a localização, não. Não, mas ele mede o campo magnético em volta mesmo. Ele mede sim, ele mede. E aí o seguinte, já que tem um ímã, um ferro, o campo magnético ali, ele se estabelece melhor do que no ar. Por isso que ao aproximar a bússola de algo que é de ferro, tu pode ter uma deformidade no campo magnético, nada de anormal. Pois não. Tá, mas o celular também não atrapalha o fluxo também. Aí é que tá, o projetista do aplicativo que é a bússola, já sabia que as outras funções do aparelho poderiam, de certa forma, deturpar o que a bússola, ou seja, quando tu for ler a documentação daquele que tu baixou, da bússola que tu baixou no Android, o cara vai falar, não garantimos precisão. Realmente, o que tu falou é verdadeiro, pode acontecer de a bússola do celular não ficar tão precisa, certo? Porém, se tu tá com o GPS ligado, aí a bússola que nós estamos usando vem da posição do satélite. Ou seja, não estou usando o campo magnético para medir. Aí é indireta, como o amigo levantou a hipótese, certo? Porque ele estranhou, peraí, eu liguei uma bússola, ele pensou, é do satélite que essa informação está vindo. Então se eu aproximar do ferro, não pode deformar a bússola. E deformou. Ele, caramba, tá lendo de verdade o campo magnético. Alguns modelos vão poder ler o campo magnético de verdade. Beleza? Outros pode ser um programinha que usa os dados do GPS para simular uma bússola. Aí nesse caso tu vai botar um ímã ali do lado, tu não vai perceber grandes alterações. Beleza? Ô galerinha, passou corrente elétrica, brota o que aqui em volta? Qual é o formato desse campo magnético? Circular. Circular. Onde que o campo é mais intenso? Próximo ou longe? Já então próximo eu vou colocar várias linhas próximas uma da outra. Quanto mais distante, mais afastadas as linhas, mostrando que o campo magnético está perdendo intensidade. Tudo bem? Agora a pergunta é, para onde que estão as setas dessas linhas de campo? Saindo do quadro na parte superior, penetrando na inferior, emergindo da parte inferior, penetrando na superior. Um ou dois? Ó, eu já vejo o amigo com a mão, isso é bom. Tem que pegar com a mão, tem que fazer a mãozinha. Se não tiver a mãozinha assim, ó, pegar o fio com a mãozinha direita não vai funcionar. E o dedão? Onde é que bota o dedão? Não responde. Na direção da corrente, certo? É na direção da corrente, ó. O fio e a mão direita. Dedão. Emerge na parte superior e penetra na parte inferior. Então as linhas de campo seriam com setinhas emergindo do quadro aqui, penetrando no quadro aqui embaixo. Essa visão é em perspectiva. O que que diz que é em perspectiva? O fato de tu estar olhando a bundinha do fio aqui e não estar olhando ali, ó.
Se eu fosse desenhar o fio retinho, olhando bem de lado, tu perceberia, corrente para a direita, hein? Tu perceberia que as linhas de campo penetram embaixo, bolinha com um xizinho, e emergem em cima, bolinha com um pontinho. Essa forma de representar vetores perpendiculares a uma superfície é assim no mundo todo. O xizinho está penetrando na superfície, a bolinha com um pontinho está emergindo. Tu vê, a teoria pode parecer meio doida. Agora olha só os cálculos como são bobos. Vou fazer um exercício dessa parte para a gente ver como o cálculo é tranquilo. Me mostra aí um exercício que tem um fio reto percorrido por corrente elétrica e ele pede o campo magnético. Deixa eu ver aqui. Minha mãe mandou. Caramba, ó, tem alguns que tem até 2 fios. Eu vou fazer um desses de 2 fios. Olha que beleza. Página 123. Página 123, exercício 57. Fio 1 percorrido por uma corrente I1. Fio 2 percorrido por uma corrente I2. Ele quer saber naquele ponto A, galera, qual é o campo magnético no ponto A. 2 condutores retilíneos e infinitamente longos. Pode reclamar. 2 fios condutores retilíneos e infinitamente longos. Tu vê que loucura, né, cara? Essa física que eu estou te mostrando, ela está considerando que para essa fórmula ser verdadeira, o fio tem que ser infinitamente longo. Senhor, que doença! Não existe fio infinitamente longo. Na prática, um fio de 10 metros, quando tu vai calcular o campo magnético perto do meio dele, a fórmula vai fechar com grande precisão. A fórmula só daria erro se tu fosse calcular nas extremidades. Beleza? Resumindo, sempre vai ser um fio infinitamente longo para ti, tá, cara? Fica tranquilo. Só que o cara lê isso, dá raiva, né? No mesmo plano e perpendiculares entre si, como mostra a figura. Qual é o tamanho desse fio? Infinito. E esse aqui? Infinito. Acontece todo dia. As medidas AB, 4 centímetros, isso aqui, ó, 4 centímetros. QA, 2 centímetros. Centímetro é centro nacional? Não, não é metro, vai ter que dividir por 100, olha o perigo. As intensidades das correntes são 8 ampere e 7 ampere. O módulo do vetor indução magnética no ponto A é de... Ele quer saber o campo magnético no ponto A. Mas tu vê, ele não fala calcule o campo magnético, ele fala bonito. O módulo do vetor indução magnética. Como assim, professor, vetor indução magnética? O campo magnético é vetorial. Ele quer saber o valor do vetor campo magnético. É isso. Pessoal, usa a regra da mão direita que eu acabei de revisar contigo. Nesse fio aqui, ó. O campo magnético gerado pelo fio 2 no ponto A entra ou sai desse ponto? Sai. Deixa eu ver. O amigo tem razão, tá vendo? Ele pegou nesse fio com a mão direita, o dedão na direção da corrente. Esses dedos aqui, junto com o indicador, estão emergindo do quadro, né? Eu vou calcular o campo magnético do fio 2 e vai dar um vetor apontando para fora do quadro. Tudo bem? E o fio 1? Entrando, né? O campo magnético que eu vou calcular para o fio 1 vai dar penetrando no quadro. Depois que eu calcular o campo magnético do fio 1 e do fio 2, o que eu vou fazer? Vou diminuir um do outro, porque um deu para fora do quadro, o outro deu. Pronto. Vou usar 2 vezes essa fórmula e vou subtrair. Me ajudem então. P do fio 1, campo magnético do fio 1. O Mi0 a questão forneceu e o vestibular sempre fornecerá. Quem faz exercício vai decorar que é 4π vezes 10 na menos 7. É a permeabilidade magnética do vácuo. Qual é o I mesmo do fio 1? Muito obrigado. Sobre 2 vezes π, qual é a distância do fio 1 até o ponto A? 4 vezes 10 na menos 2, pode ser? Só para a gente já juntar com as potências de 10, né? Corta os π fora. 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 2 dá... Cara, olha só que bom fazer a conta. Tranquilaço, né? Na menos 5 fica menos 7 menos 2.
Certo? Ou passa para cima, fica 10 na 2, né? Aí 10 na menos 7 com 10 na 2, 10 na menos 5. Esqueci a unidade de campo magnético. Começa com Tess, termina com lá. Muito bem! Tesla! Tesla! Show de bola! Agora é contigo, o do fio 2. O do fio 2. 4π. Oh yes. 7 é a corrente no fio 2. 2π. 2 na menos 2. Quanto é que é 2 vezes 2? E 4 dividido para 4? 1, né? Π dividido para π. 1, sobrou. 7 vezes 10 na menos 5 Tesla. Cuidado, gente. Eu sei que o B1 aponta para dentro do quadro porque eu apliquei a regra da mão direita. Vou fazer a bolinha com um xizinho. Eu sei que o fio 2, o campo magnético dele aponta para fora do quadro porque eu segurei no fio com a mão direita. E o dedão é no sentido da corrente. Olha os dedos emergindo do quadro. É a bolinha com um pontinho. Logo eu sei que o campo magnético no ponto A é o campo magnético para fora, B2, menos o campo magnético para dentro, B1. Estou subtraindo porque apontam para sentidos opostos. Quanto é que é 7 vezes 10 na menos 5, menos 4 vezes 10 na menos 5? Para dentro ou para fora do quadro? Qual que é maior, o para fora ou para dentro? Então o vetor para fora ganhou do vetor para dentro, né? O vetor resultante é para fora do quadro. Bolinha com pontinho ou com um xizinho? Com um pontinho. Era aberta ou tinha as opções? É de 3 vezes 10 na menos 5. Tu vê, ele deveria ter perguntado se era emergindo no plano da apostila ou penetrando, como vai acontecer em outras questões. Claro que, como é uma coisa nova para ti, cara, é natural que tu dê uma travada nos primeiros exercícios, mas tu vê, é trabalho braçal. É jogar na fórmula para calcular o campo magnético, no máximo usar a regra da mão direita para saber para onde é que o campo atua e, cuidado, hein? Como é que aconteceria se os campos no final ficassem perpendiculares? Soma. Soma de que maneira? Vetores. Pitágoras, né? Pontilhada paralela, teria que fazer um Pitágoras para terminar a conta. Como já aconteceu com o campo elétrico. Agora, olha só que legal, cara. Os alunos é que mandam mesmo, não tem jeito, né, cara? Estava eu, há muitos anos atrás, dando essa aula. E logo depois que aparece o fio reto, no volume 6, a continuação natural é ensinar a calcular campo magnético numa outra situação muito comum.